Jorge Viana. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na manhã de hoje, senhor presidente, na Comissão de Educação, compareceu o ministro da Educação para trazer para esta casa, melhor dizendo, plano de ação que está sendo desenvolvido, que está sendo planejado, que está sendo montado para a educação nacional. O ministro Mercadante fez uma bela exposição, mostrando exatamente o que vai acontecer na educação nacional. O sistema educacional brasileiro, a meu ver, ele precisa passar por uma série de alterações. E é exatamente o que está fazendo a equipe técnica, já na antiga administração do ministro Haddad, e agora com a continuidade do trabalho através do ministro Mercadante. Mas, senhor presidente, eu lembro-me, e agora faço uma retrospectiva ao passado, quando, da minha infância, meu caro senador Ferraço, na minha infância, eu tive toda a minha aprendizagem, a minha formação através da escola pública. Naquela época, presidente, a escola pública brasileira, o ensino público, ele valia a pena. Havia uma luta muito grande para se ter um lugar, uma vaga na escola pública. Eu digo isso, eminente senador Ferraço e meu querido senador Armando Monteiro, porque somos de um estado vizinho, Pernambuco e Alagoas. E no meu estado tinha um colégio estadual, que era uma luta terrível para que alguém conseguisse uma vaga para matricular-se. Hoje é uma coisa diferente. A modernidade trouxe, na minha observação, uma deterioração do ensino público. Nós temos, nobre senador Paim, e eu tenho visto isso com muita tristeza, particularmente no meu estado de Alagoas, quando crianças já na idade escolar, fazendo a sua 7ª ou 8ª série, pelo ensino atual, ensino básico, e que, lamentavelmente, não sabe ler. Acabou aquela época que você aprendia. E as pessoas podem dizer, mas isso é um histórico do passado. A informática é a modernidade. Hoje o estudante ele é mais digital do que convencional. Naquela época que eu estudei, tinha tabuada, aonde você aprendia a fazer as 4 operações com absoluta facilidade. Hoje você usa uma máquina. Eu não posso compreender que possa haver avanço nesse sistema de educação. O aluno hoje não mais se preocupa até em ter livros e ler, porque ele vai buscar alguma coisa que ele precisa na internet. Isso foi demonstrado hoje pelo ministro da Educação e que espero que a educação brasileira possa ter melhoria na qualidade. Tem o INEM, por exemplo, que é um sistema nacional de avaliação. E hoje foi feita algumas observações pelo senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, quando ele dizia prontamente para o ministro que não é um fato isolado da Paraíba, mas é um fato do Nordeste com especialidade. Vou dar um exemplo aqui, senhor presidente, senhores senadores. O vestibular de medicina, que hoje é nacional,
ou os vestibulares, melhor dizendo, nas universidades públicas. No estado de Alagoas, por exemplo, este ano, informações que nos chegaram, a Faculdade de Medicina do meu estado, que tem 60 vagas para médicos, 10% destas vagas foram ocupadas por estudantes de Alagoas e 90% por estudantes de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, menos de Alagoas e menos do Nordeste. O que é isso? É que, infelizmente, amanhã se formarão médicos e não ficam em Alagoas, voltarão para os seus estados de origem. E nós vamos continuar tendo a deficiência do médico, principalmente para atender os habitantes do interior do estado. É preciso se rever isso. Se quer continuar com o INEM, deverá fazer o INEM regional. Porque o estudante de São Paulo faz o seu vestibular em São Paulo. O estudante de Alagoas em Alagoas. Para que amanhã os formandos permaneçam nos seus estados, prestando serviços à sociedade. Eu talvez seja leigo nesse assunto, mas a experiência do dia a dia da vida, a gente chega a essas evidências. Daí, senhor presidente, hoje o país, e aqui eu trago algumas anotações no que diz respeito à educação nacional. O Brasil caminha a passos largos para se transformar em uma moderna sociedade de classe média, em que cada cidadão terá acesso ampliado à educação. Nesse novo Brasil, não haverá lugar para analfabetismo. Uma nação que se preza, ela terá que ter a responsabilidade de fazer com que a sua população seja alfabetizada, porque é através da educação que nós pudermos ter prosperidade. Infelizmente, nós ainda convivemos com a triste chega ainda presente em nossa realidade nacional. A história dos países mais avançados demonstra que as políticas educacionais representam a mais poderosa ferramenta para a edificação de um futuro mais justo e igualitário para os cidadãos. Inspirado nos melhores exemplos internacionais, o Brasil deve reproduzir o ciclo virtuoso de investimento para a formação de sua sociedade. Somos, a um só tempo, um país moderno, dinâmico, rico, mas que se mostra ainda atrasado em alguns aspectos, como o número relativamente elevado de analfabetos, sobretudo nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. E nós temos aqui frequentemente, não só eu como senador do Nordeste, como a totalidade dos meus companheiros, feito determinadas manifestações aqui no que diz respeito à continuidade das distâncias entre as regiões. Cada dia nós pedimos para que diminuamos essas desigualdades. E quando se faz um levantamento de números, nós chegamos à evidente conclusão triste de que ainda estamos muito distantes, eminente senador Armando Monteiro. Precisamos fazer investimentos pesados nas regiões mais pobres do país. É preciso que haja a solidariedade das regiões mais ricas, daquelas que mais prosperaram, porque, na verdade, ocorreram maior volume de investimento que é da iniciativa privada, que é do poder público. Quantas e quantas vezes nós temos visto aqui, principalmente eu ouvi muito aqui, no momento em que nós estávamos discutindo aqui, a divisão igualitária ou equânime com relação aos royalties. Quando nós ouvimos aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, nada contra, muito pelo contrário, é um belíssimo estado e que precisa ter realmente um maior volume muito grande nos seus investimentos. Mas muito também em não fazer com que haja em detrimento de outras regiões. Então, é exatamente isso o tempo, ao longo do tempo, da história deste país,
Se fizeram concentrações de volume de recursos, inclusive incentivando a iniciativa privada para se estabelecer nas regiões sul e sudeste do país, em detrimento do norte e do nordeste. Em detrimento do norte e do nordeste. Pois bem, senhor presidente, a erradicação do analfabetismo, portanto, figura entre os mais importantes métodos do futuro Brasil, que deve se esforçar para que, no mais curto prazo, seus índices de alfabetização coincidam com aqueles dos países mais próximos e bem educados do mundo. Senhoras senadores, senhores senadores, a Constituição da República inaugurou nova fase histórica em nosso país, em que o arbítrio cedeu lugar à ampla democratização da sociedade e do próprio Estado. A nossa Carta Magna consagra o valor e o papel da educação para o Brasil, ao estabelecer em seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 214, a Constituição da República enumera em seus incisos as metas precípuas dos sucessivos planos nacionais de educação, entre os quais figura a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a melhoria da qualidade do ensino. Feliz o dia 5 de outubro de 88, em que se promulgou a vigente Constituição da República, demarca o início de um novo tempo, em que se aprofundou a atuação do poder público ao lado da sociedade brasileira, em favor da redução do analfabetismo em nosso país. De fato, os dados da pesquisas do PNUD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que, ano após ano, a taxa de analfabetismo da população com idade igual ou superior a 15 anos vem decrescendo, de elevados 20% em 1986 para 14,7% em 1977. Números ainda muito recentes do PNUD revelam que o índice de analfabetismo em franca diminuição era de 11,5% em 2004 e decresceu até o patamar de 9,7% no ano de 2009. A estatística revela inegáveis avanços, porém, é necessário ter uma conta que, em face do imenso contingente humano que forma a nação brasileira, esse percentual aparentemente baixo, na verdade, significa que existem nada menos do que 14,5 milhões de cidadãos ainda analfabetos em nosso país. Em um mundo fortemente calculado na linguagem simbólica, a condução do analfabeto equivale a uma rude crueldade e uma verdadeira violência contra o indivíduo. Nesse mundo tão permeado de linguagem simbólica, nossos concidadãos desprovidos das ferramentas cerebrais mínimas para a boa compreensão de seu entorno não conseguem reconhecer o seu ônibus ou entender a prescrição em sua receita médica ou a bula do remédio que está tomando. O PNUD esclarece que a taxa de analfabetismo diminuiu apenas 1,4% entre os anos de 2004 a 2009, entre as pessoas de 15 ou mais de idade. A meta do atual governo tem como definida em consonância com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o que é esse importante indicador, decresça até 7,6% até 2015. Senhoras senadores e senhores senadores, devemos levar em conta que, além de ainda elevado, o analfabetismo no Brasil é também desigualmente distribuído no território. E o Nordeste, infelizmente, apresenta as piores estatísticas nacionais. A boa notícia é que a nossa região também obteve a maior queda na taxa de analfabetismo nos últimos anos. Em 2004, que era da ordem de 22,4% dos nordestinos com 15 anos de idade ou mais eram analfabetos, contra 18,7% em 2009. Consideramos
esse percentual excessivo se levarmos em conta que em 2009 o índice era de 5,5% na região sul, de 5,7% no sudeste, de 8% no centro-oeste, de 10,6% na região norte. A despeito das diferenças regionais, entendemos ser do interesse de todo o país o aumento significativo dos investimentos em educação. Vale ressaltar, nesse sentido, que um estudo feito por organizações internacionais revela que o Brasil investe no ensino fundamental cerca de 1/5 do que é aplicado anualmente pelos países mais ricos, todos integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No ano de 2007, entre os Estados-membros da OCDE, instituição que fazem parte os países da Europa, os Estados Unidos, o Chile, o México e o Japão, investiu-se pouco mais de 94.500 dólares por estudante para todo o ciclo do ensino fundamental, enquanto que no Brasil o investimento foi pouco superior a 19.500 reais, aliás, 19.500 dólares por educando. O cálculo englobou dispêndios com salário de professor, capacitação, aprendizagem, materiais e instalação de ensino e o número total de matriculados no sistema educacional. Senhoras senadoras e senhores senadores, a despeito de algumas dificuldades operacionais, identificamos na consistente redução do analfabetismo brasileiro no curso das últimas décadas uma tendência de enorme importância para o futuro do nosso país, resultante dos esforços conjuntos da sociedade civil e do Estado. Nesse sentido, o Ministério da Educação desenvolve, desde o ano de 2003, o programa Brasil Alfabetizado, na totalidade do território nacional, e que tem por foco a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O referido programa visa ao atendimento prioritário de 1.928 municípios, que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Vale ressaltar que aproximadamente 90% desse total do município estão localizados na região Nordeste. É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nós, senador Viana e Ana Rita, nós que representamos os estados do Nordeste e do Norte brasileiro, precisamos lutar mais, brigar no bom sentido, reivindicar mais, nos posicionarmos nesta casa, esta casa da Federação, para que o Nordeste brasileiro e o Norte saiam dessa situação humilhante, que ao longo de tantos e tantos séculos, nós continuaremos sendo ainda um país e uma região de miseráveis. Não é possível que isso possa continuar acontecendo num país que dentro de mais alguns anos poderá ser a 5ª economia do mundo. Como poderá ser a 5ª economia do mundo se nós temos um contingente de mais de 18 milhões de brasileiros passando por dificuldades de miseráveis? Isso não é possível. Não pode mais, senhor presidente, esta casa se manter assim, alheia a essas ações. Nós teremos, nobre senadora, Vossa Excelência, que tem sido uma guerreira nesta casa, nós teremos que ser muito mais, mas muito mais mesmo, independentemente de qualquer outra coisa que possa imaginar. Nós precisamos defender com intransigência, com absoluta intransigência, o desenvolvimento das regiões mais pobres desse país, para que nós possamos dizer, nós temos um Brasil que vive com dignidade, todos os brasileiros, e nós temos condições de fazer isso. É preciso apenas que tenhamos políticas próprias, sérias. Nobre senador, Vossa Excelência, que é um dos grandes senadores desta casa, que defende com veemência o social, a igualdade para todos os cidadãos brasileiros e cidadãs. É por isso, nobre senador Paim, eu espero que esta casa possa, através deste novo pacto federativo anunciado aqui o ano passado pelo presidente Sarney, que eu quero dizer aqui da tribuna da casa, que não precisa criar comissão de extraordinárias pessoas. Nós vamos criar condições aqui dentro da casa. Os notáveis estão aqui,
aqueles que disputaram o voto majoritário dos estados e vieram para esta casa. Então é preciso que nós tenhamos que tirar entre nós, senadores e senadoras capazes de analisar com absoluta responsabilidade as ações para desenvolver este país, para que a gente possa realmente ter igualdade de distribuição de renda, logicamente que obedecendo determinados critérios, mas que também não possamos colocar tanto para lá e o quanto para cá. Teremos que fazer essas análises, nobre senador, e eu hoje me comprometia com o senador Wellington Dias, e eu recebi uma comunicação do presidente da Sarney, porque existe tramitando na comissão que eu presido, projetos que tratam da distribuição do FPM, que tem até o final deste ano, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei atual como inconstitucional, para que esta casa possa estabelecer as regras para a distribuição do ICM, do Fundo de Participação, melhor dizendo, Fundo de Participação. Então, além deste, outras ações que terão que ser tratadas nesta casa através dos senadores que representam os estados brasileiros na Casa do Congresso Nacional. Por isso, presidente, eu gostaria de, ao encerrar, agradecer Vossa Excelência pela tolerância e agradecer aos meus pares e dizer que nós teremos que cada dia mais, cada um de nós, independentemente do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste, todos nós somos brasileiros. Graças a Deus, e observemos que isso é o único, talvez, um dos países do mundo que, entre a sua extensão territorial, com mais de 200 milhões de habitantes, nós somos um país que falamos a mesma língua. A mesma língua no Rio Grande do Sul, como a mesma língua numa das cidades mais pobres do estado de Alagoas. Daí porque, senhor presidente, nós temos o compromisso nesta casa de fazer com que as coisas possam acontecer no país, minimizando as dificuldades que ainda existem, inúmeras e muitas, em todos os diversos segmentos do setor da sociedade brasileira. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador Benedito Liga.